Bom dia, hoje é 3 de janeiro, sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querido e querido ouvinte, sejam bem-vindos à quarta-feira. Me perdi no espaço e tempo do ano novo. Sempre um grande mistério acompanhar os dias da semana neste início. Afinal, tudo sempre parece uma grande segunda-feira ou também uma sexta-feira. Depende aí do seu espírito de vontade. Tomara que, se você voltou a trabalhar após o recesso, você tenha conseguido botar gás, força, união e vontade no seu trabalho. Se não conseguiu, tudo bem, porque aí a gente se abraça e tenta ir junto. E se você chegou hoje, é aqui que você vai se atualizar sobre notícias de economia, negócio, mercado financeiro, geopolítica e, às vezes, sobre o que está acontecendo na minha vida. Para quem é fã dos dias em que eu não consigo gravar num local adequado à gravação de podcasts, hoje eu quase gravei no aeroporto de novo. Quase. Mas aí a vida, ela ensina e eu aprendi que isso é um erro. Então, eu estou aqui gravando num local antes de me dirigir ao aeroporto, onde, fica uma dica, é um ambiente barulhento. Não dá pra gravar podcast lá. Vamos às notícias de hoje. Começo de ano aí pro Elon Musk. Tem uma boa e uma má notícia sobre a Tesla. Vou te contar as duas. Também vamos falar sobre como os preços do petróleo estão avançando após o Irã enviar um navio ao Mar Vermelho, aumentando a tensão no Oriente Médio. Vamos descobrir que tensão é essa. E, por fim, como o Goldman Sachs superou o JP Morgan na liderança em M&As em um ano desafiador. E para você que não sabe, bulhufas de economia, M&As não é um jeito errado de escrever MMs. É uma abreviação de fusões e aquisições na sigla em inglês. E a gente vai entender por que é legal saber dessas coisas para você compartilhar no almoço de família. Se bem que depois da intensidade com que almoços de família são feitos no final do ano, é bem provável que você só veja a sua daqui a um bom tempo. Então você pode contar pro seu cachorro. Não esqueça de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e também de se inscrever aqui no podcast, isso é muito importante. Comece o ano atualizado. Se inscreva no podcast, ative as notificações e coloque o seu comentário na caixinha de comentários do Spotify, pedindo sugestões e mandando um abraço para sua tia. Vamos às notícias após o intervalo comercial. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. O ano começou há 3 dias e faz 0 que estamos sem falar de Elon Musk, já que agora temos aí resultados do último trimestre do ano passado da Tesla. Então, suspense no ar, a Tesla não é mais a líder de venda de veículos elétricos no mundo. Quem está liderando agora é a BYD, a montadora chinesa. A Tesla entregou, no entanto, mais veículos do que era esperado no quarto trimestre. Fica aí a boa e a má notícia. No caso, a má notícia e a boa notícia para a Tesla. Mais carros entregues do que o esperado, porém menos do que a BYD. A Tesla entregou 484.507 veículos nos últimos 3 meses de 2023, enquanto a BYD vendeu 526.409 nos últimos 3 meses de 2023. A BYD foi impulsionada principalmente pela sua linha de modelos mais baratos na China. Embora a Tesla, que é americana, tenha superado a sua meta de entregar 1,8 milhão de veículos no ano, a montadora ficou aquém do cenário otimista do Elon Musk, que tinha programado aí uma produção de 2 milhões de carros nos últimos 12 meses, o que não foi o suficiente para estimular a demanda para suportar essa produção maior. A ação da Tesla subiu 102% no ano passado, se recuperando de uma perda recorde em 2022 ligada à aquisição do Twitter por Musk, a empresa de mídia social que agora
tenta aí se chamar X. A mudança no ranking de vendas de veículos elétricos reflete a crescente influência da China na indústria automobilística. Depois de ultrapassar os Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha nos últimos anos, a China pode ter ultrapassado o Japão como o maior exportador mundial de carros de passageiros em 2023. A Tesla gera, no entanto, mais lucro do que a BYD porque vende veículos com preços muito mais altos e depende apenas de 2 modelos para a maior parte das suas vendas. O utilitário esportivo Model Y e o sedã Model 3 representaram 95% das entregas da Tesla no quarto trimestre. Os preços do petróleo estão subindo após o Irã enviar um navio de guerra para o Mar Vermelho, aumentando a tensão no Oriente Médio. O cenário mais positivo para a demanda chinesa pela commodity também está sustentando os preços. A decisão do governo iraniano aconteceu após a Marinha dos Estados Unidos dizer que uma embarcação foi alvejada ao responder a um pedido de socorro de um outro navio no Mar Vermelho, em mais um conflito no importante corredor marítimo nas últimas semanas. Ações de empresas de defesa e de transporte marítimo também avançaram no mercado. Ataques a navios mercantes na região levaram empresas a desviar rotas, incluindo porta-containers e transportadoras de gás. O impacto mais recente no petróleo vem na esteira de 2 navios petroleiros que foram desviados para evitar carregamentos no Sudão, embora um tenha sido substituído por uma embarcação diferente. Ainda assim, apesar de algumas empresas e armadores se manterem afastados dessas rotas, o maior impacto sobre a oferta foi contido por enquanto. Essa geopolítica aí mais confusa está ameaçando injetar um novo ímpeto no mercado de petróleo, que no ano passado registrou uma queda pela primeira vez desde 2020. Com a chegada de 2024, investidores focam na oferta, uma vez que a elevada produção dos Estados Unidos e de outros fornecedores fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e dos seus aliados, ameniza os cortes do cartel. Uma enorme cota de importação de petróleo da China, o maior comprador da commodity do mundo, contribui para este momentum. Refinarias e trading privadas receberam uma alocação para a compra de petróleo que quase igualou a recebida durante todo o ano passado, o que potencializa as perspectivas para o consumo do país. Vamos fazer um dicionário de nomes importantes do mundo da economia e dos negócios para você. Vamos começar com Goldman Sachs e JP Morgan, 2 dos maiores bancos americanos e também 2 dos maiores bancos do mundo, e que ficam competindo aí pela liderança global de quem faz a assessoria de fusões e aquisições entre outras empresas. Os bancos entram para dizer quem vai pagar o quê, para quanto, o que vai gerar daquilo ali, qual que vão ser os potenciais resultados para estas empresas em termos financeiros e quais que vão ser as condições de pagamento, pois muito que bem o Goldman Sachs resistiu a concorrentes no ano mais desafiador para fusões e aquisições da última década, emergindo como principal provedor de assessoria para M&As pelo 7º ano consecutivo. M&As é MEA, que é Mergers and Acquisitions, que vira M&A e que parece MM. O banco encerrou 2023 com uma participação de 31% no volume global de consultoria para fusões, ultrapassando o JP Morgan, que liderava no meio do ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. No total, o Goldman Sachs aconselhou 235 fusões e aquisições anunciadas durante o ano, com um valor combinado de mais de 671 bilhões de dólares. O montante representa uma fatia de cerca de 1/3 do total global de 2,16 trilhões de dólares em transações pendentes e concluídas, abaixo do recorde de 3,8 trilhões de dólares de 2021, segundo os dados. Eu imagino o Goldman Sachs e o JP Morgan competindo para ver quem dá mais conselhos. Já pensou se houvesse uma competição dessa? Essa foi o máximo de piadinha engraçada que eu consegui chegar. Me perdoem, o ano está apenas começando. Embora a liderança do Goldman Sachs sobre o JP Morgan tenha se estreitado em relação ao ano passado, a sua participação de mercado desde 2016 se ampliou em relação aos seus maiores concorrentes. Em 2017, o primeiro ano da sua sequência vitoriosa, o banco tinha uma participação de mercado de 27% em um ano, com volume de negócios relativamente alto. Pois muito que bem, ficamos por aqui hoje? Ficamos assim hoje. Estou aqui abrindo os comentários que vocês já me agraciaram neste primeiro episódio do ano. A Amabile deseja um feliz ano novo. Muito obrigada, Amabile. E diz que a lista de metas para 2024 é parecidíssima com a lista de habilidades da rainha da Dinamarca. Fé. Caso você não tenha escutado o episódio de ontem, descobrimos que a rainha da Dinamarca, que renunciou ao trono,
tem várias habilidades, como pintura e poesia, e também fala vários idiomas. Tá aí a lista de metas da Amabile. Caso você esteja sem criatividade para fazer a sua, você pode fazer que nem ela. O João Vitor Batiste, ele fala que o título do podcast anterior incomodou, que o porquê é junto como uma explicação é separado com um ponto de interrogação no final. Eu averiguei aqui com as minhas fontes, chamada Google, João Vitor, e parece que tá certo, porque a gente pode falar, se você colocar porquê motivo, você vai aí sempre ter um porquê separado. Então, porquê motivo Balneário Camboriú é uma cidade esquisita. Essa foi minha opinião aqui no podcast, a única que vocês vão ouvir por hoje. O Gabriel Andrade deseja um feliz ano novo. João diz que já voltamos animados, realmente estamos muito animados. E Guilherme diz do Balneário Camboriú. E o Israel também. O Israel lembra aí que voltamos com várias fofocas no caso Banco Safra e Americanas. Vamos trazer as fofocas logo mais. Muito obrigada a todos pela audiência. Fiquem aí com a próxima coisa que tem no Spotify de vocês. Sei lá, deve ser uma música. Vem aí. Até mais.